pessoal, bem-vindos a mais um Coaching Time. O tema de hoje do nosso programa, a gente vai falar sobre esperança. Esperança, ela pode ser uma coisa pessoal ou pode ser uma coisa coletiva, mas nunca podemos perder a esperança. Em psicologia positiva, a gente preza muito a esperança e as pessoas andam um pouco desesperançosas com a situação política do nosso Brasil. E hoje eu trouxe um cara muito inteligente, uma pessoa muito culta, né? Que vai falar pra gente sobre a política atual, que é com muita honra que eu recebo o nosso prefeito Rafael Diniz. Prazer, Rafael. Berta, muito obrigada por você ter todo vindo. Meu de estar aqui. Sei que a sua agenda é uma loucura. Mas é uma alegria muito grande poder estar participando do seu programa, Coaching Time. Também de estar conversando com você, uma pessoa tão carinhosa, tão simpática, que nos recebeu com muito carinho. E, obviamente, estar sempre aqui no Grupo Folha é uma satisfação muito grande. E eu muito feliz por você ter vindo, ter aceito o meu convite. Poxa, tem nem como, sabe, expressar a felicidade que eu estou sentindo. É sempre bom, né, quando a gente tem uma oportunidade de bater um papo com a população e pelo perfil do programa, né, a gente bater um papo mais descontraído nessa loucura desse dia a dia que a gente vive, né, nessa grande missão que eu tenho muito orgulho e muita honra, que é administrar a cidade, mas a gente tem uma oportunidade também para poder bater um papo mais informal, acho que é muito bacana também, até porque também, né, as pessoas muitas das vezes convivem muito ou conhecem muito o prefeito. Isso é bacana também poder me conhecer um pouquinho no lado pessoal. Que é uma pessoa super doce. Isso, obrigado pelo carinho. Aqui no Bastidores, agora estou encantada. Obrigado pelo carinho. Rafael, por que a gente está vivendo um momento tão difícil nessa política atual? Olha, Roberta, não é apenas no Brasil, né, é no mundo como um todo. E não é apenas, acho que o momento como um todo, né, nos traz mudanças e compreensões diferentes, né? Eu sempre digo, bacana da rede social. Eu sou um grande defensor da rede social. Eu acho que a rede social traz uma oportunidade maior, né? Garante uma voz mais ativa ao cidadão. Um simples cidadão, ele consegue transformar o seu pensamento dependendo, né, em segundos e em minutos ele consegue chegar a um número muito maior de pessoas. Obviamente que a gente tem que fazer uma ressalva, né, com relação a fake news. Eu acho que a gente tem que usar as oportunidades que temos de nos expressar, mas sempre com responsabilidade, com respeito ao próximo e falando a verdade. Então, esse novo momento que o mundo vive oportuniza ao cidadão um direito mais rápido de expressar a sua opinião. E por óbvio, né, nesse grande momento que o nosso país vive, um momento de questionamento político, mas um momento de muita dificuldade também no campo econômico, no campo financeiro. Os campistas têm reclamado bastante, não sabe dos bastidores. A gente entende, né? É normal essa cobrança imediata. O cidadão, nós somos assim. Eu não falo, eu antes de ser prefeito, eu sou cidadão com muito orgulho, cidadão de Campos. A gente tem a simples mania de querer uma resposta rápida. Nós queremos. A gente quer um resultado rápido. E a gente, muitas das vezes, para pouco para analisar por que isso está acontecendo, da onde que isso veio, qual é a razão, por exemplo, a gente está tomando uma medida. Eu acho que é esse o mundo que a gente vive hoje, mas não tem como transformar o mundo de imediato. Então nós precisamos ter compreensão e, mais que isso, né, ter habilidade para poder trabalhar nesse mundo que vivemos. É dessa forma que a gente vem administrando a cidade de Campos, né, com muito afinco, com muita responsabilidade, com muito desejo de esperança, como você colocou, mas para fazer as coisas de verdade. Eu sempre digo isso, não dá mais para ficar no jeitinho. Resolver por resolver, para dar problema lá na frente de novo, isso eu não quero. Então nós estamos tomando medidas muitas das vezes difíceis, mas medidas planejadas, projetadas, medidas responsáveis e o principal, para a gente poder resolver os problemas de uma vez por todas. Passos às vezes um pouco demorados, mas passos firmes para resolver de vez. E eu vou até te fazer uma pergunta, porque eu acho que você faz até um pouco de malabarismo, né, gente? Porque o que acontece? No governo passado, né, teve 3 milhões para tocar a cidade. E você hoje tem 1 bilhão e 800. Eu não sei como você consegue fazer a diferença com esse dinheiro. É uma conta simples, né, Roberto? Como você bem colocou. No ano 2016, a última gestão executou para aproximadamente 3 bilhões de reais. No ano seguinte, no ano 2017, a gente executa nada mais, nada menos que aproximadamente metade desse valor, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ou seja, administramos a mesma cidade com metade do dinheiro. Daí, as medidas difíceis que tivemos que tomar no ano passado, mas medidas essas
pela responsabilidade e pelo ajuste fiscal. Medidas essas que mantiveram o salário do servidor efetivo em dia, medidas essas que mantiveram o salário do aposentado, do pensionista em dia, e medidas que nos ajudaram a manter os serviços básicos, ainda que não como a gente desejava no ano passado, mas os serviços básicos acontecendo e atendendo a população. Esse ano a gente espera executar um pouco mais, como você colocou, 1 bilhão e 800, espero de repente eu possa estar executando muito mais, tomara. Mas ainda assim a gente vê 1 bilhão de reais a menos do que a cidade estava acostumada. E como você falou, é malabarismo. Todo dia eu me sento com o secretário de Fazenda, eu me comunico com o secretário, com a Secretaria de Fazenda, para poder analisar o que entrou e o que a gente tem que pagar. É bom lembrar um número, né? Quando nós começamos a gestão no ano de 2017, nós tínhamos um déficit mensal de 60 milhões de reais, ou seja, o que entrava de receita, o que a gente tinha que pagar de despesa, por mês, me faltavam ainda 60 milhões de reais. Com todas as medidas de ajuste que tomamos, hoje nós chegamos a um déficit mensal de 20 milhões. Reduzimos drasticamente, mas ainda assim eu tenho um déficit mensal, mas com responsabilidade, você tá arrumando a casa, com austeridade. Eu sempre falo o seguinte, vamos pensar, né, quando a gente muda de casa. Sim. Digamos que a gente alugou uma casa nova e está indo morar naquela casa. Existia um morador antigo ali. Quando você chega naquela casa e o antigo morador cuidou bem dela, bacana, a gente vai tocar a nossa vida ali. Né? A cozinha vai estar arrumadinha, a sala vai estar arrumadinha, a entrada vai estar arrumadinha, a parte elétrica não vai estar com problema, a parte hidráulica não vai estar com problema, está tudo arrumadinho. Mas bom, e quando a gente chega numa casa, quando o antigo dono, ou um antigo morador, melhor dizendo, não cuidou bem daquela casa? Aí a fiação não estava legal. Muitas das vezes você achou que a fiação tivesse legal, mas um ano depois que apareceu aquele problema, a parte hidráulica não estava, a cozinha do banheiro, a pia do banheiro não estava funcionando, não é isso? A porta da frente, ou o portão da casa estava amassado, tinha goteira na sala. Essa é mais ou menos a nossa situação. Infelizmente, pegamos uma casa desarrumada, né? Porque não foram responsáveis. O último morador não foi responsável e hoje, além de morar, ou seja, além de ser o administrador hoje da nossa prefeitura, a gente tem que estar arrumando toda a bagunça que deixaram. Mas, obviamente, que a gente vem fazendo isso com muito cuidado, com muito zelo. Eu compreendo a população que muitas das vezes quer uma resposta imediata, mas eu tenho muita sabedoria e muito equilíbrio para entender o que, olha, a gente não pode responder de imediato porque não tem condição financeira para responder de imediato. Mas toda a resposta que a gente der, a gente vai dar de forma consolidada para resolver de uma vez por todas. Do fundo do meu coração, confio muito em você. Eu agradeço, Roberto. É o que eu falo para as pessoas, né? Não tenho dúvida que estamos no caminho certo. Ultrapassamos o pior ano da história de Campos, que com certeza até hoje foi o ano de 2017. Estamos na metade do ano de 2018, atravessando ainda um ano que não é difícil apenas para Campos, é difícil para o estado do Rio, é difícil para o nosso país como um todo, mas eu tenho esperança que depois que o processo eleitoral passar, né, são novas forças se renovando, tanto no campo estadual, quanto no campo federal, independente de nome, e a gente espera, com certeza, estar atravessando ali na frente já um ano de 2019 muito melhor. Mas eu discordo quando as pessoas falam, já tem 2 anos. Não, são 2 anos, 1 ano e 7 meses ainda de gestão. Nos restam 2 anos e 5 meses. É um tempo para a gente fazer muita coisa ainda. Lembrando que não dá para resolver 20 anos de atraso em apenas 4 anos, mas eu posso garantir, assim como nós já avançamos muito nesse 1 ano e 7 meses, nós vamos avançar e muito ainda nesses próximos 2 anos e 5 meses. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o prefeito Rafael Diniz. Não saia daí, tá? Acabamentos de primeira linha, requinte e sofisticação. Detalhes que fazem a diferença. O prazer de morar bem une bom gosto, conforto, tranquilidade e comodidade. Nós somos a CKF, construindo casas de alto padrão em condomínio fechado. Converse com a gente. CKF Construtora, o prazer de morar bem. Você nem sabe. Meu filho começa a fazer inglês semana que vem. Quando você fala fazer inglês, soa tão antigo quanto dizer fazer ginástica. Inglês? Que moderno! Tem que pensar no futuro dos filhos, né? Hoje em dia, não dá pra fazer só inglês. Hi guys,
É por isso que na cultura, seu filho conversa com pessoas de outros países, aprende a se expressar em público, cria projetos de cidadania e muito mais. Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Entenda a diferença em culturainglesa.net. Voltamos com o nosso Coaching Time. Hoje eu estou falando sobre esperança. Esperança de uma campus melhor. E eu trouxe para falar para a gente o nosso prefeito, Rafael Diniz, no qual me deixou muito feliz de vir ao meu programa. Eu já agradeci ele milhões de vezes, porque, nossa, né, a agenda dele cheia e ele disponibilizar um pouquinho do tempo dele para vir no meu humilde programa, eu estou muito feliz. E, prefeito, eu quero saber o seguinte. Em relação às perspectivas de melhoria da cidade, prefeito, para 2018, fala alguma coisa para a gente, alegra nossos corações. Roberta, eu sempre tenho dito isso, a grande obra da nossa gestão é arrumar a casa, é o ajuste fiscal, é botar as coisas em ordem, é consertar a bagunça, é a desordem que deixaram, essa é a grande obra. Às vezes é uma obra que não aparece de imediato, né? Mas que a gente vai estar, a gente de certa forma, pelo dia a dia, já atravessamos o pior, a gente já colhe esses frutos hoje, mas eu não tenho dúvida que estaremos colhendo esses frutos lá na frente, né? São grandes projetos que nós temos para a nossa cidade, mas o principal deles é tornar a nossa cidade autossuficiente ou independente dos royalties. Infelizmente, quando os royalties vinham em abundância, né, as últimas gestões não souberam, especialmente a última, não soube aproveitar a grande oportunidade de transformar o grande dinheiro que entrava em outras fontes de receita para o município, nós perdemos tempo. E hoje Campos é obrigado a conviver com essa queda, né, do repasse das receitas de royalties e não tem uma outra fonte que traga essa receita de imediato. Por isso que um grande passo que a gente vem trazendo é o desenvolvimento para além dos royalties. E aí a gente pode colocar, né, um investimento em agricultura, e na agricultura a gente pode falar com relação às minis grandes que estamos instalando na nossa cidade, a gente pode falar do projeto Tomatec, que a gente está instalando na nossa cidade, onde um grande ponto é a revisão e uma nova política através do Fundecam, onde a gente valoriza o pequeno e médio empreendedor, hoje a gente faz uma política que valoriza o empreendedor, mas dentro do empreendedor a gente faz também a fortalecimento da economia solidária, ou seja, provoca um crescimento de um novo processo que é pelo empreendedorismo. Um outro ponto importante é o investimento verdadeiro em educação. Hoje a gente gerou mais de 20% de vagas para creche na nossa rede municipal. A ocupação de todas as vagas da rede pública municipal, sem precisar de parceiros privados, ou seja, investindo em educação pública de qualidade, na nossa escola pública, reformas de várias escolas, obviamente, que são 239 unidades. Como é que a gente consegue atender 239 unidades? Mas a gente já vem avançando com várias unidades e nesse processo, nessa metade do ano de 2018, que ainda temos, estaremos avançando em tantas outras obras, ou seja, garantindo qualidade de vida para as nossas escolas. Um projeto bacana que eu acho que é interessante é o investimento em ciência e tecnologia. Por isso que a gente está ofertando inicialmente ainda apenas 30 bolsas, mas são 30 bolsas de ensino, ou seja, garantindo para o nosso universitário que ele promova projetos e projetos esses voltados para o desenvolvimento da nossa cidade, ou seja, não é ganhar a bolsa por ganhar a bolsa, é a apresentação de um projeto que aponte caminhos para a nossa cidade. E um grande ponto que a gente começa a ter um cuidado maior a partir de agora é com uma das grandes saídas, que é o turismo na nossa cidade. Já a gente vai estar apresentando um grande projeto de turismo para a nossa cidade, projeto esse que pode apontar caminhos e diversos caminhos de desenvolvimento para Campos. Lembrando que no setor turístico nós temos o turismo ecológico, o turismo esportivo, o turismo rural, nós temos o turismo religioso, nós temos o turismo de negócio, ou seja, são várias oportunidades dentro do setor turístico que a gente vai estar trazendo um grande projeto para a nossa cidade, ou seja, são várias coisas interessantes, vários projetos interessantes que a gente já está fazendo acontecer e que, por óbvio, a gente vai fazer acontecer muito mais para trazer desenvolvimento para a nossa cidade e desenvolvimento esse para além dos royalties, para que não estejamos num futuro próximo dependendo apenas das receitas de royalties. Muito obrigada, prefeito. Aí, pessoal, o prefeito veio, tirou nossas dúvidas. Vamos ter esperança de uma cidade melhor, porque eu não perco a minha. E até o próximo programa com o nosso Coaching Time. E muito obrigada, prefeito. Roberta, eu que agradeço o carinho. É sempre bom quando a gente tem a oportunidade de bater um papo, né, mais informal
pelo Coaching Time, que agora pelo seu programa com a população, esclarecendo algumas dúvidas, deixando, né? Grata eu estou. Não tem por que a gente não responder a verdade para a população. Eu fui eleito prefeito de Campos para tratar a população com o maior respeito, até porque só existe um dono dessa cidade, o dono é o cidadão campista. Isso. O meu compromisso é prestar as contas, é conversar com a população, é dialogar e, obviamente, assumindo um compromisso que sabemos o que estamos fazendo, eu sei o que estou fazendo, estamos no caminho certo, de mais longe já viemos. Sim. Como eu disse, enfrentamos o ano mais difícil financeiro e economicamente da história de Campos. Atravessamos, sim, o ano de 2017. Vamos avançar mais ainda no ano de 2018 para termos grandes oportunidades e grandes possibilidades de crescimento e de desenvolvimento lá na frente. E quando você fala do tempo para a gente estar aqui, eu sempre procuro, nessa agenda corrida que a gente tem, a gente está próximo da população. Só que hoje existe um caso especial. A única pessoa no mundo que me tira de qualquer agenda, e eu ainda assim, infelizmente, tenho aberto mão dele para estar nesses compromissos que é administrar a cidade. É o seu filho. Que é o meu filho Rodrigo, parabéns, que tem 21 dias de vida. Parabéns, prefeito. Então hoje essa é a única pessoa que talvez me tirasse aqui do programa. Mas ele está chorando um pouquinho em casa, acabei de falar com a mãe, mas está direitinho, obviamente, me garantindo e me dando a oportunidade de estar aqui conversando com a nossa população através do seu programa. Eu que agradeço o seu carinho, a sua simpatia e desejo mais sucesso ainda para o Coaching Time. Muito obrigada mesmo, gente. E até o próximo domingo.